Fala galera, beleza? Vamos fazer a interpretação desse pair aqui. Vou mostrar aqui os resultados, qual é a interpretação, por que que o mercado foi para um lado, depois foi para o outro, e as ferramentas que você pode usar para começar a entender essa movimentação. Beleza? Fica comigo aí que a gente vai destrinchar o pair aqui, vai olhar a resposta dos ativos Nasdaq, S&P, vamos ver o VIX, vamos ver ouro, dólar, legal? Então, vamos embora. Bom, primeira coisa, tá aqui o Payrolls, né? Então aqui, ó, esse aqui é o principal dado, é o dado compilado mais famoso, né? Você vê que o anterior, ele foi revisado para baixo, né? Ele era 50, foi revisado para 48, a previsão era 66, ele veio 130, mas não foi só isso, tá? Tem uma questão aí que o governo eliminou muito mais vagas de trabalho do que o que estava previsto. Se você olhar aqui, o Government Payrolls, né? O anterior foi menos 16, e ele eliminou agora 42 mil vagas de trabalho. Tá? Na manufatura, a expectativa era que melhorasse um pouco, mas ainda houvesse uma supressão de vagas e veio um PO positivo. Então, indicou força. Tá? A porcentagem de ganho por hora trabalhada também avançou. 0,1 no anterior, 0,4 a previsão era 0,3. Então, já tinha ali uma perspectiva de um PO um pouquinho mais forte, em função do 50 para 66, né, o número fechado, e o ganho por hora trabalhada também estava se deslocando. Tá? E se você pegar aqui, ó, a média por hora trabalhada, né, aqui no ano a ano também voltou para 3,7%. Tá? Então, o grande destaque, o setor privado adicionou, como o PO governamental foi 42 mil vagas, né, negativas, significa que o PO do setor privado aumentou e muito. A previsão era 70 mil, veio 172 mil. Tá? Então, uma criação aí de cerca de 102, na verdade, na aproximação 103 mil vagas a mais do que o previsto. Tá? Isso jogou a taxa de desemprego para 4,3% de novo. Ela chegou até bater 4,6, 4,5, né? Ali chegou, acho que o teto foi esse, batendo 4,3 agora. Ainda fora da meta, mas voltando para dentro da, do limite, que é 4%. Isso deixa o Fed um pouquinho mais tranquilo aí com relação a corte de juros, tá? Como havia uma perspectiva mais negativa para esse payroll, né? A gente teve JOLTS muito fraco, né? Com criação de número de vagas de cerca de 1 milhão e poucos mil ali, a menos do que no dado anterior. O seguro-desemprego também avançou um pouquinho, nada muito fora do padrão antigo, né? Histórico, mas avançou um pouquinho. A gente teve o ADP, teve o Challenge, os dados ali mostrando arrefecimento. Aí agora, ontem, a gente também teve vendas do varejo também mostrando o arrefecimento da economia ali, onde aquilo ali impacta inclusive no PIB, que poderia estar atrelado ao mercado de trabalho. O Payroll respondeu e disse, olha, não tem essa preocupação. O mercado, na hora da divulgação, veio para cima, né, ganhando ali, vamos olhar aqui, ó, isso aqui, 10,5 aqui, ó, o mercado começou a subir, né, para praticamente todas as Big Techs aqui, ó, 10,5, 10,20 aqui, ó, tá vendo? Começando a subir, e aí na abertura ele continuou subindo um pouco e depois já realizou. Na verdade, a gente pode até colocar aqui, ó, tá, aqui, ó lá, esse é o dado às 10,5, subiu, depois ele voltou tudo e agora está trabalhando mais ou menos onde ele estava trabalhando antes da divulgação do dado, ou seja, ele devolveu todo aquele. E aí, se a gente pegar, por exemplo, olha só aqui, ó, isso aqui é o dólar. O dólar aqui contra a libra, mas ele representa bem. Você vê, ó, veio o payroll, ele ganhou força, depois ele também voltou um pouco. Tá? O ouro, cadê o ouro? Tchau. Ó, no, às 10,5, ó, como ele ganhou, eu fiz duas vendas aqui, ó. Inclusive veio, ganhou e agora já começa a voltar um pouco. Então o mercado ele tomou um rumo e depois ele vamos dizer assim, acabou neutralizando o movimento. E aí a gente pega o dado da CME, que é onde eu costumo olhar as reações. E se você olhar o panorama de hoje, que eu fiz a abertura falando das possibilidades para o payroll, né, o que eu achava, do que seria
razoável. A gente tinha 80-20, ou seja, 80% de perspectiva de manutenção de juros lá na reunião do dia 18 de março, que é mais ou menos aqui um mês e uma semana, e essa perspectiva agora subiu para 92. Opa, então o mercado mostrou um alívio porque o mercado de trabalho não está arrefecendo da forma como se imaginou que pudesse, que seria preocupante se a taxa de desemprego começasse a sair muito, e aí poderia ter um desaquecimento da economia, o que é ruim para as empresas, mas ele gostou desse primeiro momento e depois ele entendeu que os juros podem ficar com mais tranquilidade no patamar que estão, sem novos cortes de juros no curto prazo. O Fed fica numa posição mais confortável para aguardar novos dados, né, especialmente de inflação, que sai na próxima sexta-feira, né, o CPI. Então, esse CPI ele pode redirecionar isso. A princípio, o payroll ele dá uma tranquilidade acerca de posição para o duplo mandado, né? Lembrando, o duplo mandado do Fed é inflação a 2% e taxa de desemprego a 4%. Esses seriam os limites, tá? Ambos estão fora? Ambos estão fora. Mas sob controle aí, dentro do histórico, né? A inflação já teve muito mais alta e a taxa de emprego também já extrapolou em 4%, algumas vezes e batendo até 9%, né? Então, agora voltando a 4,3, né? 4,3%, deixa o Fed ali, olha, a coisa tá retomando, o emprego está retomando. Então, essa é a interpretação clássica. A gente pode fazer aqui, ó, no Farm Payrolls. Esse aqui, quando você clica aqui no Bureau of Labor Statistics, você abre o resumo, né? Se você quiser mais detalhes, você pode mandar e-mail para essa rapaziada aqui, que você tem. Se quiser, também pode traduzir. Opa, pode traduzir aqui no próprio Chrome aqui, a situação do emprego, janeiro de 2026, legal. E aqui, se você vier em, opa, publicações, aqui, lançamentos mais recentes, em caso econômico, lançamentos mais recentes, situação do emprego. Pronto, aqui você tem, ó. E aí você entende, inclusive, os dados, quando você vê aqui, ó, a população civil não institucional, ela subiu, mas subiu só 170 pessoas, né? A força de trabalho, ela subiu quase 400, tá? Então, a população ali que está direcionada com capacidade motora para trabalhar e tudo mais, tá? Então, agora a taxa de participação, ela subiu. Ou seja, aqui tem as pessoas, né, que estão empregadas. Ó, 164 mil. E aí subiu mais de 500, né? Subiu 528, para ser preciso, aqui, ó, 528. Então subiu 387 a população civil não institucional, a, a, oh, subiu 387 a força de trabalho, subiu 166 a população civil, mas os empregados subiu mais que tudo. E como esse número aqui é menor que esse no denominador, a gente tem temos a taxa de desemprego caindo. Tá? Então, esse número dividido por esse, menos um, né? E aí, obviamente, multiplicado por menos um para dar um número positivo, dá a taxa de desemprego. Tá? Então, a taxa de desemprego cai aqui de forma bem clara. Mais pessoas estão empregadas, mais pessoas estão na força de trabalho, mas mesmo assim, o número de empregados. E aí, quem voltou para a força de trabalho foram pessoas que voltaram se empregando. Então, isso desloca bem os números. Tá? Se a gente quiser olhar a planilha B, que é onde tem o payroll, que é o 130 mil, ó, olha como vinham os dados anteriores. Ó. Deu 130 mil, total não agrícola. O privado ganhou aquela força que eu falei, ó. Tá vendo? Ó? De 64 mil para 102, o total privado. E aí a gente também tem aqui o índice de fusão que mede o quanto as empresas estão falando em novas contratações. Tá? Então, total privado de 250 indústrias, e aqui tem um horizonte maior e um horizonte menor. Mas ambos, ó, saindo da faixa de 47 e 40 para 50 e 57. 55, desculpa. Então, você vê que ganhando força, ou seja, as empresas estão pretendendo contratar mais na próxima visão. Então, é um payroll de fato consistente, né, onde houve aumento de empregado, dos empregados, pessoas que não estavam na força de trabalho passaram para a força de trabalho, e isso levou aí o dólar para cima, o ouro para baixo, os ativos de risco, o Bitcoin também,
Aqui, ó, Bitcoin também ganhou ali num primeiro momento. Vamos olhar aqui o Bitcoin, ó. E depois ele continuou a vida dele, né? Olha lá. Ganhou aqui na hora que saiu o pero, depois ele já voltou e aí achou aqui um suporte e tal. Então, a gente tem aí um pero absolutamente consistente que dá margem para o Fed ficar tranquilo e aguardar novos dados, especialmente aguardar com cuidado e tranquilidade esse CPI de sexta-feira, que obviamente vai ser aí a próxima grande divulgação, né? E lembrando que amanhã o mercado deve ficar e puxa, e agora, né? Então, mais parado como foi na terça-feira. Legal? Então, se você gostou desse vídeo aí, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber os próximos conteúdos e eventualmente até encaminhe o vídeo para. Lembrando, a gente tem uma série de conteúdo gratuito para iniciantes, tá? Eu vou deixar aqui, não sei, aqui, vai aparecer aqui no vídeo em algum lugar esse link, que a gente fala um pouquinho das bolsas americanas. Legal? Então, é isso.